Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre saúde pública na Argentina, como funciona, se o brasileiro tem direito a usar quando está morando lá, porque é um assunto que vocês me pedem bastante para comentar, justamente sobre atendimento, sobre urgência, sobre pré-natal na Argentina. Hoje a gente vai falar sobre isso também porque é um assunto que, né, direitos aí, saúde, educação. Até comentei algumas coisas relacionadas a isso no Twitter, então me segue lá. É a rede social onde eu mais estou presente ultimamente, então a gente pode trocar um papo bastante bacana lá. Até que fiz uns comentários sobre ontem, né? De que a gente deveria passar mais tempo debatendo política e não defendendo políticos. Mas enfim, fiz uma colinha, como sempre, porque eu perguntei para vocês quais eram as dúvidas de vocês sobre saúde na Argentina, que eu ia responder num vídeo centralizando todas essas perguntas. Algumas eu respondi pelo Instagram, que também está aparecendo por aqui, e as outras eu vou responder aqui. No final do vídeo também eu vou fazer alguns comentários sobre um projeto de lei relacionado à revalidação de títulos, então aguenta aí até o final do vídeo. Mas, enfim, vale ressaltar algo importante, que a Argentina, a diferença do Brasil, não tem um sistema de saúde único nacional. Ou seja, que lá os postos de saúde, os hospitais, os policlínicos, eles não estão debaixo do mesmo guarda-chuva, digamos assim, do mesmo sistema. Lá a saúde ela funciona de maneira independente por província ou por cidade. Então é muito fácil você encontrar hospitais que são públicos, mas são públicos municipais e com a gestão do sistema municipal. Tem alguns que são do sistema provincial e tem alguns efetores de saúde nacionais. O Ministério de Saúde da Nação, ele é responsável por programas de saúde, não necessariamente por gerir o sistema. A gente sabe que existe uma coparticipação no Brasil também, enfim, mas lá não existe um sistema unificado. Me perguntaram também se o investimento em saúde lá é maior ou menor do que no Brasil. Isso depende justamente por isso, porque o investimento em saúde ele é feito por províncias, ele é feito por diferentes esferas, melhor dizendo. Para vocês terem uma noção, Rosário particularmente, que é o que eu vou focar mais nesse vídeo, mas também vou dar algumas tips aí sobre outros lugares, investe em 2019 40% do seu orçamento em saúde, educação e bem-estar. Ou seja, é bastante dinheiro. Porém, não é o mesmo valor investido em outras cidades como Buenos Aires, por exemplo, em que o valor é menor. Me perguntaram como funciona a vacinação para gripe. E a vacinação para gripe na Argentina segue mais ou menos os mesmos moldes que o modelo brasileiro, certo? É para crianças de até 6 anos, para idosos e para populações de risco, profissionais da área da saúde, pacientes com doenças crônicas, profissionais e pessoas encarceradas e basicamente no mesmo esquema brasileiro. Não está disponível para toda a população. A pessoa que quiser a vacina da gripe, que não esteja dentro desses grupos, tem que pagar pela vacina, assim como também acontece no Brasil. Algumas pessoas me perguntaram sobre atenção pediátrica e atenção gineco-obstétrica. É um assunto que eu não vou poder responder para vocês com prioridade, mas eu vou deixar para vocês aqui 2 Instagrams de 2 colegas minhas que vão poder explicar para vocês certinho. Obviamente isso vale ressaltar que é algo que eu até estava conversando com uma delas. O sistema de saúde ele não é responsável em si pelo modo como os profissionais atendem. É muito triste de que algumas pessoas tenham experiências não tão boas, como foi o caso de uma delas, mas o sistema ele é uma coisa e o atendimento é outra, justamente pela subjetividade implicada, pela quantidade de horas que a pessoa está trabalhando, o modo como aquele hospital particular ele está atuando. Então, por isso que eu sempre digo, essas 2 pessoas que eu deixei para vocês no Instagram, elas tiveram experiências totalmente diferentes com respeito a pré-natal, parto e atendimento pediátrico. Uma delas está fazendo pré-natal ainda agora, mas a outra, a Luísa, no caso, ela já tem a bebezinha dela, a Alice, com 9 meses, a coisa mais linda. Então, vocês podem ir lá e perguntar para ela com respeito a isso. Me perguntaram sobre tratamento para doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, se os brasileiros têm acesso, se a distribuição da medicação é gratuita. E sim, tratamento de doenças crônicas é feito gratuitamente, não importa se você é argentino ou se você é brasileiro. E isso vincula também com outra pergunta que me fizeram, se um brasileiro tendo precária, se ele só está com o passaporte, se ele está tramitando o processo de erradicação dele, se ele já tem o DNI, se ele consegue ter o mesmo atendimento que um argentino. E particularmente na cidade de Rosário,
Sim, até teve um caso que eu respondi essa pergunta no meu Instagram. Uma menina que tá, se eu não me engano, ela é ingressante em 2019, ela teve um acidente, ela cortou o queixo, ela foi atendida sem nenhum problema no Hospital Centenário. E isso vale ressaltar outro pontinho também, que ela comentou de que demorou um pouco para o atendimento dela, mas que ela entende que isso é por uma questão de triagem, obviamente, né? Selecionar aí o que é mais importante, o que é mais urgente, e também por uma questão de espaço. A gente tem que entender que quando a gente está num setor público, existem muitas pessoas demandando aquele serviço e também que o espaço é reduzido, é limitado. Não existe possibilidade de colocar todo mundo para dentro do hospital e atender ao mesmo tempo. Então, entendamos esse ponto também. Mas não importa se você está com passaporte, se você está com precária, se você já terminou e já está com o DN na mão, você vai ser atendido no sistema público de saúde sem nenhum problema e sem ter que pagar nenhum centavo. Isso não serve só para urgência, você consegue fazer pedido de consulta para ginecologista, para clínico geral, oftalmologia. Se caso você tiver que fazer uma ressonância, você também vai fazer. Eu tenho uma colega minha que ela fez ressonância sem nenhum problema. Eu já fiz microcirurgia em Rosário no sistema público e não paguei nem um centavo. Obviamente que o interessante é que você agilize o seu processo migratório, não só por uma questão de saúde, mas sim para você poder fazer absolutamente tudo dentro da Argentina. Isso é algo muito importante de destacar também sobre o sistema de saúde de Rosário e da província de Santa Fé, especificamente. É que os hospitais, eles atendem tanto com atenção básica, mas eles também têm todos os aparelhos de ressonância, todas os exames complementares você consegue fazer no sistema público. Alguns hospitais da província têm PET scan, uns equipamentos que às vezes alguns hospitais particulares não têm, o público tem. Me perguntaram algo importante sobre plano de saúde, se vale a pena você fazer um plano de saúde, se você está trabalhando, você tem plano de saúde. Eu trabalhei em Rosário durante quase 2 anos como funcionário público, contratado. Eu não fiz concurso porque eu era contratado. O meu contrato ele me garantia um plano de saúde que era a IAPOS, que é uma cooperativa, digamos assim, mas é uma empresa particular, mas que ela trabalha em convênio com o Estado, com funcionários públicos. O meu plano de saúde ele vinha debitado diretamente da fonte, ou seja, diretamente do meu pagamento, e eu pagava 400 pesos naquela época, lembrando que eu deixei de trabalhar em maio do ano passado. Pode ter tido um aumento aí. Obviamente, se você for procurar por planos de saúde particulares em que você vai e contrata, porque você está indo comprar o produto literalmente, vai ser mais caro do que isso. Esse é o valor que eu pagava sendo funcionário público. Sobre se vale a pena ou não contratar plano de saúde, fazer convênio, isso vai depender da sua necessidade, do que você precisa. Porque, salvo esse período de 2 anos em que eu estive trabalhando e que eu tinha meu plano de saúde, o qual eu usei uma vez, eu nunca precisei, eu sempre fui atendido pelo sistema público sem nenhum problema e sempre muito bem. Se você tiver plano de saúde e for no público, não tem problema, eles vão te atender também, mas talvez gere um pouquinho de dor de cabeça, porque o sistema público vai cobrar do seu plano o atendimento que ele fez para você. Algo que me perguntaram também é sobre a questão de consulta com especialidades. Digamos assim, eu quero uma consulta com um otorrino. Você não vai conseguir, pelo sistema público, fazer uma consulta diretamente com um otorrino. Você vai ter que passar por um clínico primeiro, e esse clínico vai te derivar para o otorrino ou também para outras especialidades dentro da área da saúde. Salvo, obviamente, que seja uma emergência, e você, obviamente, dentro do hospital, vai diretamente para a especialidade necessária para o seu atendimento. Com isso, a gente responde todas as perguntas. Deixa aqui embaixo se você tem alguma outra dúvida. Agora eu vou dar um updatezinho aí para vocês sobre questões de revalida. Prometo que eu vou tentar deixar de lado ao máximo questões político-partidárias para falar realmente sobre o que nos importa, ok? Faz uns dias foi protocolado uma PL, um projeto de lei 2842 de 2019, por Eduardo Bolsonaro, em que ele altera o artigo 48 da Lei 9.394 de 1996, se eu não me engano, é essa lei, em que fala justamente sobre questões de revalidação de título, de reconhecimento e homologação. Um dos pontos dessa PL faz referência a títulos obtidos em universidades que estão acreditadas pelo Arcosul, que é um sistema de acreditação acadêmica, de qualidade acadêmica do Mercosul, em que o Brasil tem ali dentro uma instituição que faz acreditação, assim como a Argentina, o Uruguai, o Chile e o Paraguai. Ele justamente fala que pessoas que tenham o título daquelas universidades passem por homologação facilitada. E também pessoas que tenham título de graduação de medicina no exterior, que passem pelo
mais médicos, com toda a formação continuada do Mais Médicos, finalizem ele e tenham um título homologado sem precisar fazer revalida. O projeto em si é um projeto muito interessante porque fala justamente sobre avaliação continuada, porque algo que eu tive conversando com algumas pessoas em Rosário, justamente sobre esse assunto, é que a revalidação de título, ou seja, acreditar os seus conhecimentos, é necessário para que você possa atuar no mercado de trabalho com a saúde pública brasileira. Porém, fazer uma prova que é transversal, que é 2 dias no caso, né, porque a teórica e a prática, ele não necessariamente vai avaliar os seus conhecimentos. A avaliação continuada durante 3 anos, por exemplo, ela sim é um modo interessante de você avaliar, porque você vai ter 3 anos para poder avaliar aquele profissional. O que me chama muita atenção é que no final do ano passado, quando se debateu Mais Médicos com respeito aos médicos cubanos, muita gente, incluindo muitos políticos, criticaram médicos estrangeiros sem CRM atuando no programa. O governo federal fala sobre passar a gerência do Revalida pro CFM, que o CFM sempre critica modos de flexibilização de validação de título. Ou seja, existe um acordo entre as duas estruturas, o Executivo Brasileiro e também a Corporação Médica, o Conselho Federal de Medicina. E justamente agora se apresenta por um deputado federal do partido que gere o Executivo Nacional, falando de que o Mais Médicos revalide títulos. É um tanto quanto estranho, pelo menos. Para mim é um baita de um conto da carochinha, mas é a minha opinião. Tomara que ele vá para frente, que ele seja aprovado, que ele seja debatido pelo Congresso e que saia algo positivo para os profissionais e para a população brasileira, independente de partido político. Mas, nesse sentido, eu só acredito vendo. E, enfim, nos próximos vídeos, se houver novidade com respeito a isso, eu trago aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam e ativem as notificações, compartilhem com os amigos de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e a gente se vê no vídeo de semana que vem. Até mais, tchau!